Pulling on your rope, got me 10 feet off the ground. I'm hearing what you say, but I just can't make a sound. You tell me that you need me, then you go and cut me down. But wait, you tell me that you're sorry, didn't think I'd turn around. Aqui presentes. Com satisfação, estamos aqui para celebrar este lance matrimonial. Hoje está se cumprindo a palavra de Deus na vida dos noivos. E nós somos testemunha desta linda união, onde o amor de Deus está sobre eles. E nada poderá apagar o amor, porque esse amor veio de Deus. E o que une Deus não separe o homem. Então, a partir de hoje, se une a família de Deus. Uma linda família. Por isso, vamos começar essa linda cerimônia. Pastor André e Juscelino, palmas, fiquem à vontade.
Noivos amados, chegou um dia de honra e exaltação. Um dia que Deus escreveu a história de vocês. Quero desejar uma boa noite e a paz do Senhor a todos presentes. Amém. Uma vez mais reforçando que todos vocês são muitos bem-vindos a participarem desta cerimônia tão especial. Afinal, estamos aqui para pedirmos a bênção de Deus sobre a vida de Josenilton e de Sirlene. E nosso objetivo no transcorrer desta cerimônia é sempre lembrar de pedir a Deus sobre a vida deles. Nesse momento eu peço que todos estendam as mãos para cá e vamos fazer uma oração. Pai Celestial, muito obrigado porque um dia fizeste Josenilton olhar com olhos diferentes para Sirlene e colocaste neles o amor de um pelo outro. Graças te dou por eles terem chegado até este momento. E aqui estão, não para cumprir uma exigência social, mas para buscar a tua bênção. Por isso, antes de qualquer outra coisa, queremos reconhecer-te como Senhor da nossa vida e Senhor da família, o único cuja bênção enriquece e não produz tristeza. Por isso invocamos o teu nome agora, para que a bênção seja derramada sobre este novo lar, em nome de Jesus. Amém. Antes de que vocês tomem vossos assentos, gostaria de fazer a leitura de um tema. Estou feliz. Eu e a minha esposa sentimos honrados em estar aqui com vocês. Nós acompanhamos desde o início. E também a igreja da qual vocês fazem parte, com certeza, está feliz nesta noite. Por este ato, por este momento, em que nós estamos aqui para impetrar as bênçãos de Deus sobre as vossas vidas. Quantas brincadeiras, né? Às vezes lá entre nós, quantos momentos de descontração, mas existiu um dia que foi determinante, porque Deus falou comigo no altar, o ato profético que foi feito. Ali Deus dissipou toda a barreira, quebrou todos os laços, e a partir daquele momento, nós vimos as mãos de Deus conduzir de uma forma tão tranquila a vida de vocês. Acredito que aquele dia ficou marcado também na vida de vocês. E eu creio que ficou porque a gravata está aí. A gravata usada no ato profético. E Deus assinou embaixo aquele dia. Mateus capítulo 19, versículos 4, 5 e 6, nos diz assim: Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que no princípio o Criador o fez homem e mulher? E diz: Portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Podeis assentar, aqueles que estão próximos dos assentos, e nós vamos, irmãos, conduzir aquilo que Deus ministrou no nosso coração. Durante a semana,
eu estava orando a Deus e pedindo para que Deus desse uma palavra para este momento. Não é porque é um casamento, Joselito e Sirlene, que eu poderia chegar aqui e falar qualquer coisa para cumprir. Não. O temor de Deus é sobre as nossas vidas. E é um ato solene e sublime que do céu Deus vê e contempla tudo. E nessa madrugada, como mais uma, não dormi. E desde as 3 da manhã orando a Deus e pedindo uma palavra. E literalmente estou sem dormir desde esse horário. Mas Deus ministrou algo no meu coração e, como sempre, eu gosto de ser fiel àquilo que Deus ministra. Comecei a rascunhar alguma coisa. Às vezes vocês vão perceber que eu vou estar lendo, porque são anotações precisas que Deus vai falar com vocês e com muitos casais que aqui estão. Eu acredito que o sucesso no casamento é mais do que encontrar a pessoa certa, é ser a pessoa certa. Começar uma vida a dois geralmente não é tão fácil. Benzinho para cá, benzinho para lá, depois eu bem para lá. A palavra de Deus, fazer realmente aquilo que Deus quer que façamos dentro de um matrimônio, a finalidade, aí tudo se torna mais fácil. Como o homem insensato, que teve a mesma oportunidade de edificar uma casa sobre a rocha, o mesmo momento que ele teve para fazer igual o prudente fez, ele preferiu construir sua casa sobre a areia. E nós conhecemos bem esse texto, que nós sabemos bem o que é a casa sobre a areia. O que torna esse momento determinante não foi aquele do cartório. Aquilo foi um início, um preparo. Mas o determinante é saber, faltam agora 10 dias. E aí? É isso realmente que eu quero para a minha vida? É isso realmente que eu estou em busca? Com certeza. Os precavidos ou os sábios, ou os insensatos conhecidos como os tolos. E eu não tenho dúvida que vocês estão aqui como pessoas que querem construir uma nova casa na rocha que é Cristo Jesus. Continua. Já o construtor sábio edifica sobre a rocha sólida. O construtor insensato não leva em consideração a importância do fundamento sólido e edifica a casa sobre algo tão instável como é a areia. Todos nós conhecemos o que é areia. E na areia não traz base nenhuma. Ela serve para fazer e construir uma base, mas ela não é a base principal. Se nós firmarmos uma estaca sobre uma areia, com certeza ela não ficará de pé. O primeiro vento, o primeiro vendaval, a primeira tempestade, ela vai cair, ela não vai suportar. Mas quando construímos ou aplicamos essa mesma estaca sobre a rocha, pode vir o que for, pode acontecer o que acontecer, ela vai estar lá firme, no mesmo local. E eu quero falar para vocês nessa noite. A casa do sábio construída sobre bases sólidas permaneceu intacta. Para que não haja dúvida, Jesus informa, ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Já a casa do tolo, construída sobre areia, desabou imediatamente,
E Jesus acrescenta: foi grande a sua queda. Até o dia de hoje. Não foi fácil. Vocês tiveram lutas, tiveram tempestades, tiveram momentos, quem sabe, de reflexão, mas vocês foram corrigindo o que era necessário, tirando o que era ruim, acrescentando o que era bom, tirando do outro lado o que não fazia sentido mais, ajustando toda a situação para chegar até aqui. E vocês procuraram começar a colocar as primeiras pedras como base. Quem sabe foi comprando alguns sacos de cimento para se preparar a boa base e fazer um concreto no qual pode se edificar uma parede para uma casa, ou para um sobrado, ou quem sabe até um prédio. Mas o importante é que ela está firmada, ela tem uma base, uma rocha, que não é nada, não é vento algum, não é momento difícil algum, que vai tirar a paz de vocês. Continuando ainda falando sobre base, as fundações de uma casa não são visíveis. Os anos passam e ninguém sabe o tipo de alicerce ela tem. As pessoas que visitaram a casa do sábio e do tolo não perceberam a base sobre a qual elas foram edificadas. Elogiaram o projeto arquitetônico, apreciaram o conforto dos móveis e admiraram a decoração. No entanto, esqueceram uma coisa: as fundações eram subterrâneas. Ninguém prestou atenção nesse detalhe. E nós podemos ver isso no dia a dia. Quantas casas nós visitamos? Quantas casas nós passamos? Quantas casas nós entramos que aparentemente está tudo bem? Os móveis são bonitos, a decoração é bonita, os lustres são bonitos, porcelanato de primeira linha. No momento de dificuldade, devemos entrar para o nosso quarto e, em secreto, contar as nossas causas a Ele, o dono da vida, aquele que fez vocês chegar até o dia de hoje. Saímos de diversas casas, voltamos para os nossos lares, mas não conhecemos o alicerce. E aí está o segredo de um casamento feliz. É ter uma boa base. O que Josenildo está sendo aqui na nossa frente, na frente de todos que aqui estão, ele tem que ser na ausência. O que Sirlene é aqui na frente, e para todos que aqui estão, ela também tem que ser na ausência. Não podemos ter duas faces. Não podemos agir de uma forma na frente e quando estamos longe agir de outras formas. Lamentavelmente, a mulher que é dentro de casa de uma forma não é lá fora de outra. O homem que dentro de casa é de uma forma, também lá fora muitas vezes não é o mesmo. Não deixa que o inferno venha tramar contra a vida de vocês. Saiba que existe um Deus que está com vocês. Saiba que existe um Deus que desde o primeiro dia que vocês decidiram a conversar, Ele já presenciava este momento e Ele foi conduzindo de uma forma toda especial. Chegou o momento de vocês estabelecerem as bases. Por isso quero lembrar que todos nós temos de enfrentar tempestades, crises, problemas e dificuldades em diferentes momentos da vida. Como vocês certamente desejam ser sábios e querem que a casa comece a ser construída hoje,
permaneça de pé. Durante as tempestades, ambos devem prestar atenção no alicerce. Então deixe-me dizer algumas coisas sobre as fundações. Em primeiro lugar, Sirlene e José Milton, a casa de vocês deve ser construída sobre a base da segurança. Jesus qualificou o primeiro construtor como sábio, porque ele construiu sobre um alicerce seguro, uma rocha. A insegurança, ao contrário, pode causar grandes prejuízos ao casamento e fazer que toda a estrutura seja abalada e que ele venha se desmoronar. E o que é segurança? É a confiança de que alguém se comprometeu a amar e a valorizar o resto da vida. É a consciência permanente de que, sejam quais forem as dificuldades que enfrentarem, trabalharão juntos para resolver o problema. Nunca deixe o sol se pôr sobre vocês em tendo algo para resolver. Nunca deixe a noite chegar e passe uma noite sem resolver algo. Existe algo a ser resolvido ainda antes do sol se pôr. Senta, converse, pede a bênção de Deus, se ajuste, mas nunca durmam sem consertar aquilo que for preciso consertar. Nunca vão para o quarto de vocês sem consertar aquilo que porventura aconteceu de forma involuntária ou, quem sabe, voluntária. Mas existe o pedido de perdão, o pedido de renúncia e a bênção e a proteção de Deus sobre a vida de vocês. A casa de vocês deve ser edificada sobre a sabedoria. Jesus contou nesta parábola que quem ouve e pratica suas palavras é como o sábio que edificou sobre a rocha. Agora vem uma parte interessante. No casamento, para construirmos uma casa na rocha, é preciso deixarmos algumas bagagens para trás. Quando vamos fazer uma viagem, não podemos levar toda a bagagem. É preciso deixar uma parte dessa bagagem para trás. Só devemos levar roupa em nossa mala, que são apropriadas para o lugar que vamos. Num casamento, existem duas pessoas diferentes. Suas opiniões, suas formações e experiências foram completamente diferentes. Ao casarmos, nem tudo, José Milton e Sirlene, que aprendemos em casa será útil no relacionamento que agora existe entre marido e esposa. Existem algumas experiências de vida que colocamos na bagagem de nossa vida, que teremos que deixar para trás. Algumas experiências serão válidas, outras terão que ser deixadas. Isso é saber construir uma casa. Ao se casar, alguns vínculos terão que ser quebrados. O vínculo da dependência emocional de um filho terá que ser rompido. O homem agora não é mais o filhinho da mamãe ou do papai. Agora ele está deixando de depender em alguns aspectos de seu pai e mãe para construir uma nova família. Quando a Bíblia diz que o homem deve deixar seu pai e sua mãe, não devemos entender que este conselho com a atitude de um filho rebelde, abandonando seus pais, mas sim como um processo que um homem, para assumir uma direção de uma nova família, ele não vai ter todo o tempo do mundo, José Milton, para ligar para o papai e para a mamãe dele
Pedir orientação é uma nova história. Ele respeita, ele ama, ele tem a mesma admiração, só que muda. A preocupação agora é ser leve. Da mesma forma, ser leve. Não vai ter tempo de ligar toda hora para sua mãe e pedir conselho. Olha isso e aquilo. Não. Você vai ter que pensar, não abandonando, mas sabendo que você tem um lar agora para ser cuidado. São coisas que geram sacrifício. E demorou eu entender isso. Como pode um filho abandonar pai e mãe? Mas esse abandono não é da forma literal de deixar para lá, não. É saber que a partir do momento que nós saímos de casa, nós temos agora uma família para ser cuidada. Esse é o importante. Não que as outras coisas não sejam importantes, mas é uma preocupação que vocês terão daqui para frente. Em conduzir de uma forma bem tranquila, tendo Cristo como centro da vida de vocês. Ao comentar sobre o casamento, o escritor diz: Deus não tirou o osso da cabeça de Adão para que ela dominasse sobre ele, nem de seu pé para que dominasse sobre ela, mas tirou debaixo do seu braço, para que ela protegesse de perto do seu coração, para que ele a amasse. O cabeça do lar é sempre o esposo. Isso não faz a mulher diminuir em nada. A Sirlene terá a sabedoria de dizer: Jesus está no nosso casamento. E o meu esposo é o sacerdote desta casa. É através dele que, nas noites difíceis, através de nós, maridos que estão aqui, que nas noites difíceis, de guerra, de luta, não é sua esposa que tem que ir para a oração, não. Ela até pode ir como companheira, mas esse papel é nosso, sacerdote da casa. Somos nós que devemos visitar os quartos dos nossos filhos, abençoando o quarto deles e aquele que ali está. Ah, mas a esposa não pode? Pode. Mas esse dever é nosso, sacerdote. Pensamento de como vai conduzir a casa, as orientações, vai partir sempre, com certeza, do Joselino. Ele é o cabeça. Ele nunca vai tomar uma decisão fora daquilo que Deus quer. Por que eu estou dizendo assim? Afirmando. Porque é um homem de Deus. Se não fosse uma pessoa de Deus, eu teria dúvida. Mas antes de tomar qualquer decisão sobre vocês, ele vai dizer: Deus, é dessa forma que o Senhor quer? É o melhor para mim e para Sirlene? É Ele que vai buscar. Aconteceu um fato essa semana, já estou finalizando essa reflexão. E a minha esposa, exatamente ontem à tarde, e ela virou para mim e falou assim: por que você não tomou aquela decisão? E eu olhei para ela e falei assim: porque eu não senti paz no meu coração. 15 minutos depois, estávamos em outro local, resolvendo a mesma situação. Eu abracei com ela. Falei: você entendeu por que eu não tomei decisão lá atrás? Ela falou: entendi. Que eu não tomo decisão fora da vontade de Deus. Se Deus não traz paz no seu coração, Joselino, tu não faz. Se Deus não pôr paz no seu coração, Sirlene, não faz. Senta, conversa, dialoga, mas acima de tudo prevaleça a vontade de Deus sobre a vida de vocês.
Mas o que significa tornar-se uma só carne? Não significa ser igual ao outro. Afinal, sempre existem diferenças emocionais e físicas entre um marido e uma esposa. Ser uma só carne significa haver entre um homem e uma mulher um compromisso mútuo, uma cumplicidade. Assim o casal deve ser unido, mas suas ações têm que ser justas e coerentes. Tem que haver equilíbrio. É importante lembrar, Josenilton e Sirlene, o que diz Salomão sobre esta unidade. Ele diz: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem um, levanta o companheiro. Aí, porém, do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. E finalizo. Também, se dois dormirem juntos, entre eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Josenilton, a Bíblia diz que você é o chefe dessa nova casa. No entanto, você é o responsável. Quem está no comando é Jesus. Ser cabeça, guarda bem, ser cabeça, significa que você irá liderar este novo lar, da mesma forma que Jesus lidera a igreja. Maridos, ame cada um sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Como chefe, você irá estabelecer a lei do amor no lar, a entrega de um ao outro marcada pelo seu exemplo. Se você, Sirlene, tentar exercer o comando, sabe o que vai acontecer? Ambos viverão brigando pelo comando. E tudo que vão conseguir é um conflito permanente, ou um relacionamento com base na manipulação. Por isso, seja sábia e ponha Jesus Cristo como Senhor, como responsável pela casa de vocês. Com isso, terá o maravilhoso resultado de ser guiado por Ele. Não deixe que situações venham querer colocar conflito entre vocês. Tem dúvida? Senta, converse. Conversa com Deus e fala: Senhor, nós dissemos sim, porque queremos uma casa firmada sobre a rocha. E nesse momento nós queremos a bênção do Senhor. Finalizo. Jesus está desafiando todos nós aqui, hoje, a discernir que tipo de construtores somos na edificação da nossa casa, da nossa vida. Isso serve para mim, isso serve para cada casal que aqui está. Qual tem sido a base que vocês têm edificado o vosso lar? Quais são os materiais utilizados nesta base? É um momento de reflexão. É um momento, quem sabe, de pedido de perdão. Pastor, mas é um casamento, e daí? O momento é propício. O momento é de reflexão. E o momento nada mais é do que entendermos que o Senhor está aqui conosco. Desejo encerrar essa reflexão deste enlace matrimonial, parafraseando o ensino de Jesus. Comparo a casa de Josenilton e Sirlene, por terem ouvido estas minhas palavras e as praticarem, ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra ela a casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Quem olhar para o casamento de vocês ficará maravilhado
palavra profética, porque vocês vivem em todas as áreas da vida de maneira plena, porque Jesus é a autoridade. Que assim seja, e é assim que vai ser. Por último, quero apenas citar a letra de um louvor de Aline Barros, que vocês vão meditar na casa de vocês, por nome Cordão de Três Dobras. Quem anda sozinho pode ir mais rápido, mas nem sempre vai mais longe, pois temos aprendido que é melhor serem dois do que um. É bem melhor serem dois do que um. Quando dois trabalham, há mais ganho em seu labor. E quando há tristeza, há consolo para a dor. E quando há um cair, juntos se levantarão. Estando unidos na batalha, vencerão. Finalmente, quero deixar, e que vocês guardem esta frase: todo casamento precisa ser uma casa sólida, edificada sobre a rocha, capaz de permanecer em pé, ainda que haja chuva no telhado, nos alicerces e vento nas paredes. Não vai abalar, porque vocês firmaram a casa sobre a rocha. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Cirane, meu amor, você é uma mulher maravilhosa. Eu prometo te respeitar na doença, na saúde, na alegria, na tristeza, e que Deus nos dê muito amor no meu coração, para que até o final da minha vida, das nossas vidas, eu te amo, te respeito, sempre, sempre. Meu amor, você sabe, o grande amor que eu sinto por você. Você é mais que especial para mim, você sabe. Abaixo de Deus é você e você na minha vida. Você sabe o tanto que você, todo dia eu te falo, te agradeço por você ser esse homem tão especial na minha vida. Tá bom? Eu te amo. Hoje, amanhã e sempre. Eu quero que nós dois carregamos uma bengala juntinho. Tá bom? Te amo. Queridos irmãos e amigos, aqui nas minhas mãos encontram-se este par de alianças. Que bonito, por sinal. E nós, nesse momento, estaremos consagrando essas alianças. E eu quero pedir nesse momento para que a pastora Ju fizesse esta oração. Um momento tão especial. Senhor Deus, Pai querido, neste momento nós colocamos diante do seu altar, Senhor, estas duas alianças, que diante do Senhor se torna uma só. Josenildo e Sirlene, este paz de aliança, ela não tem emenda. É como a aliança perfeita. Nós consagramos ao Senhor e abençoamos nas mais ricas bênçãos do céu sobre o par de aliança da Sirlene e do José Nilton.
hoje e sempre. Eu, noivo, prometo te amar, te honrar, te respeitar, com saúde e doença, até que a morte nos separe. Você me aceita? Como sua legítima esposa? Sim. E ela disse sim. Palmas para os noivos. Dá um beijinho agora na mão, na aliança. Isso, coisa linda. Eu, noiva, prometo te amar, te honrar, na saúde, na doença, até que a morte nos separe. Você me aceita como sua legítima esposa? Sim. E ele disse sim. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam a Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. E seja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. E seja à vontade pra ficar e nunca mais partir.
meu coração, tua casa todo dia, e seja vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Josenildo e Silene, nunca mais vocês dois saberão ficar longe um do outro. Amém? Receber a irmã Sirlene como sua legítima esposa, para viver com ela conforme ordenado por Deus, no santo estado do matrimônio. Sim. Você promete amá-la, honrá-la, respeitá-la, ser fiel, entregar-se a ela e ser seu companheiro de vida, na doença, na saúde, na prosperidade, na adversidade, durante todo o tempo que Deus lhes conceder, como marido e mulher? Sim. Irmã Sirlene, você promete perante o Senhor e diante dessas testemunhas receber como seu legítimo esposo, para viver com ele conforme ordenado por Deus, no santo estado do matrimônio. Sim. Você promete amá-lo, honrá-lo, respeitá-lo, ser fiel, entregar-se a ele e ser uma companheira de vida, na doença, na saúde, na prosperidade e na adversidade, durante todo o tempo que Deus lhe conceder como marido e mulher? Sim. As alianças já foram entregues, seria nesse momento. Mas deixa eu já ir lá para o final. Em virtude da declaração feita por ambos, e sabendo que contrariam o matrimônio civil perante as autoridades, o dia que foi dia 17, próximo passado, conforme determina o nosso país, como ministro do Evangelho e autorizado por esta igreja, eu declaro marido e mulher para sempre. Amém? Amém. Não é um, não são dois. Acredito que nós temos aqui mais de uma centena de pessoas. E começa a chegar lá no céu, Josenildo e Sirlene, Sirlene e Josenildo. E Deus vai fazer algo grandioso. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela vida deste casal. Obrigado pelas famílias de cada um deles. Acima de tudo, somos gratos pelo teu amor indescritível, que nos uniu e os conduziu até este momento, e que deseja continuar e guiá-los para sempre. Pedimos que abençoe este casamento, que os enchas mais e mais de ti. Dá sabedoria a Josenildo, para que, como cabeça do lar, ele conduza a sua família sempre a fazer a tua vontade, Senhor. E seja o marido que Sirlene necessita. Enche de graça a vida da Sirlene, para que, como auxiliadora idônea, sempre apoie Josenildo em tudo, e para que, como a mulher do lar, sempre ponha Cristo como Senhor de tudo e em tudo. Pedimos que cuide da vida deles, dá-lhes prosperidade em tudo, dá-lhes filhos que encham o coração deles de alegria e que
conheçam como Senhor e Salvador, e que sirvam a todos como uma família sacerdotal, sabendo que é a tua vontade é abençoar a vida deles. Nós, como igreja, nos alinhamos ao teu desejo, Senhor, e os abençoando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Podem beijar a noiva.